Pois bem, mais uma vez aqui estamos para mais uma lição, né, na trilha mística, né, naquele caminho que a gente está fazendo para encontrar o autoconhecimento e desenvolver os nossos poderes espirituais para uma vida melhor, para uma vida de cura, para uma vida de mais prazer da vida, né? Após a gente alcançar uma aposentadoria, após a gente se aposentar, porque quando você se aposenta, né, eu sei que é um pouco tarde, eu acho que o desenvolvimento, né, mental e espiritual, ele deve acontecer em todos os momentos da vida, mas nunca é tarde para a gente tentar, né, fazer alguma coisa que nos melhore cada vez mais, né? E eu gostaria de convidá-los, né, para, ao acessar essa minha página, que vocês, por gentileza, deem um like ou dislike, compartilhe, se for o caso, se inscrevam no canal, porque eu pretendo trazer muitos artigos a esse respeito, né, para poder estar preenchendo a vida das pessoas aposentadas, para que elas, são a maioria idosos, que os idosos eles precisam ir em busca de uma vida melhor, né? Sair da televisão, né? Sair do conforto de só ficar sentado o dia todo, né? E fazer alguma coisa, porque afinal de contas o ser humano ele não nasceu para ficar parado num lugar só. E não é porque a pessoa aposentou que ela vai de repente ficar na sua casa e não vai fazer mais nada, né? Então, é interessante os artigos que eu venho trazendo, eu tenho aplicados como lição na minha vida, agora que eu me aposentei, dando continuidade a um estudo que eu venho fazendo desde os meus 20 anos de idade. Então, é há muito tempo, né? Eu gostaria de ter a colaboração de vocês, né, para que me ajude, para que o YouTube, ele faz subir o canal com outras participações sobre o mesmo assunto, à medida que ele vai subindo as suas inscrições, à medida que tem o like, à medida que tem lá que é o gostei, assinar o sininho para estar recebendo outras publicações que eu venha a fazer por aqui, tá bom? Muito obrigado pela colaboração de vocês, eu sei que eu posso contar com todos os meus amigos para me ajudarem nisso. Mas hoje eu gostaria de falar um assunto que eu vou ler também, né, porque eu tenho lido os meus assuntos, que são assuntos bastante complexos, né, fala da natureza, fala de psicologia, fala de sociologia, fala de filosofia, são assuntos que praticamente eu estou aprendendo a dominar, né, uma vez que eu sou formada em matemática e depois eu fiz gestão pública, que é uma área completamente diferente, mas que tudo dentro do estudo você consegue, porque eu estou conseguindo assimilar todas as minhas coisas dentro desses novos estudos que eu venho fazendo. Espero que vocês também, toda a família tem uma pessoa lá que aposentou, está sem fazer nada, de repente mostra para ela esses ensinamentos, esses exemplos que eu estou trazendo, e eu queria agradecer a todos os meus mentores espirituais que estão me levando para que eu faça esse tipo de trabalho daqui para frente. Então, eu queria pedir a permissão deles e agradecê-los pela presença deles na minha vida. Gratidão, espiritualidade. Explorando a profundidade da nossa conexão natural. Hoje a gente vai falar sobre a nossa conexão com a natureza, né? Dando continuidade a uma live que eu fiz anterior a essa, onde eu falei da floresta encantada, e agora eu venho falando sobre o humano e o ambiente natural, né? Examinando a conexão intrínseca entre os seres humanos e o ambiente natural, através de uma análise multidisciplinar que combina perspectivas científicas, filosóficas e culturais, nós buscamos compreender como a natureza moldou nossa evolução. Aqui é muito interessante porque tanto a ciência, a filosofia e a cultura, né, que existem em vários locais, em locais diferentes, né, ela tem assim aquele traço da importância na natureza, moldando a evolução daquele determinado local e das pessoas que convivem naquele espaço. E ela influenciou nas crenças,
ela influenciou no desempenho, né, do papel vital do nosso bem-estar físico e mental, as pessoas que convivem em regiões assim do interior, elas têm uma outra questão da vida, né? Eu acho interessante, eu tenho uma inscrição e ela sempre manda fazendo comida na roça, né? Assim, uma família assim, bem rústica, né? Porque são todos trabalhadores, eles têm casa na cidade, mas também tem essa da roça. E quando eles vão na roça trabalhar, né? Ela tem lá a casinha dela, ela mostrou uma casinha simples, mas tudo limpinha, tem um fogão fora, né? E no fogão ela faz aquelas comidas que eu até tô com vontade de comer, daqui a pouco eu bato lá no Ceará para comer a comida da mulherzinha lá, que é uma maravilha. Outro dia ela fez um feijão, ela colocou quiabo, colocou macaxeira no feijão, nossa, aquele feijão tá maravilhoso. Ela faz o frango com a gordura do frango mesmo, arroz, aquele arroz tudo em cima do fogão de lenha, maravilhoso. Então, esse tipo de... E tudo ela colheu na roça. Outro dia ela falou, não tem carne hoje, vamos pescar. Ela foi lá, pescou. 2 peixes, ela veio, ela fez o peixe, da cabeça ela fez o pirão, ela fez arroz, daí ela disse que tinha um pedaço de carne lá, colocou no feijão, com o quiabo, com a macaxeira, com tudo, ainda fez um cuscuz, que ela falou, né? Mas para mim é aquilo lá, uma farofa, e ainda uma salada do tomate e do pepino que ela colheu na horta dela. A pimenta, ela pegava a pimenta lá, né? Mostrou como é que é o pé de pimenta, uma maravilha. Eu acho assim, eu acho que nós temos que dar esse valor para a natureza, porque nos tempos em que eram dados mais valores às coisas naturais, as pessoas não ficavam doentes. E eu pude ver uma live aí, e um padre, ele falando, olha, se tem... Está empacotado no supermercado com validade, não consuma, não compre, porque o produto que está lá para conservar, ele já não vai fazer bem para a sua saúde, né? Eu achei assim uma colocação interessante desse padre tentando ensinar os fiéis. Então, todas as organizações estão tentando levar conhecimento para as pessoas da natureza, né? Ele passou a ficar doente, porque ele ficou muito acomodado, sentado na sua casa, em frente à TV, não acrescenta nada na sua vida, quando ele podia estar lá plantando alguma coisa, fazendo alguma coisa lá no quintal, né? De repente a pessoa fala, mas eu moro no apartamento, não tem. Tem aqui na praça aqui do meu bairro, tem um casal de oriental que eles moram em frente à praça, eles cuidam da praça, eles plantam, eles limpam, eles podam, eles varrem, eles cuidam da praça. Quando a gente tem a boa vontade, a gente quer, a gente consegue, né? Então, viver com a natureza, não mora no apartamento, você vai na praça da sua casa, da sua cidade, né? E faz alguma coisa, sempre alguém tem um espaço para você plantar, para fazer alguma coisa, e isso é muito interessante, né? E quando nós passamos a compreender a importância da natureza na nossa vida, né, nós podemos tomar medidas para preservar essa conexão vital, valor essas coisas e a preservá-las. A evolução humana, ela é intrinsecamente ligada à natureza. Eu já falei aqui em cima que a ciência, a filosofia, ela aceita isso já. Desde os nossos ancestrais, lá atrás, os caçadores, coletores, até as sociedades agrárias, nossa sobrevivência depende da compreensão e adaptação ao meio ambiente. Então, antigamente, né, quem lê muito a Bíblia lá pode ver os nômades, eles iam se adaptando aos lugares que eles iam chegando, né? Eles iam buscando por melhor condição de vida, né, onde tinha mais coisas para eles sobreviverem, eles iam seguindo, por isso que eles eram os nômades. E numerosos estudos científicos têm documentado os benefícios para a saúde associados à exposição à natureza. As pessoas que elas estão expostas à natureza, consumindo produtos naturais, as pessoas que levam a sério, né, de
de repente está fazendo uma caminhada, tomando um sol, se alimentando com alimentos adequados, né, alimentos naturais, elas têm percebido isso, a melhora da vida que elas têm. A maior parte das pessoas hoje estão obesas, por quê? Por consumir produtos industrializados, a maior parte industrializados. Né? O dia inteiro você consumir aquilo ali faz mal para a saúde. E, e desde a redução, né, do estresse, ansiedade, engraçado, né, porque a gente tem que levar em conta também, que as pessoas não pensam nisso, que a alimentação ela influencia muito no estresse da pessoa e na ansiedade. As pessoas ansiosas, né, que eu já tive um problema de ansiedade, elas não podem consumir café, o açúcar, né? Eu fiquei sabendo outro dia, eu fui numa festa e, e disse que uma das moças que estavam lá, ela falou que a mãe foi a coisa mais difícil que fazer a mãe dela dormir, porque ela consumiu muito açúcar, ela não conseguia dormir, porque dizem que o açúcar deixa a pessoa feliz, né? Então, ela consumiu muito açúcar, muito doce, ela não conseguia dormir, não deixou ninguém dormir na casa por causa da ansiedade. Então, olha, açúcar, ela ataca a ansiedade da pessoa, né? O café, refrigerante, Coca-Cola principalmente. Eu me lembro que no tempo de escola, quando a gente estudava, a gente tomava café com Coca-Cola para ficar acordado, né? Tudo errado, mas a gente fazia isso, que tinha que estudar à noite, a gente fazia esse tipo de coisa. Então, é importante que saibamos, né, que a nossa, o nosso contato com a natureza, ela reduz, né, a ansiedade, ela reduz o estresse, ela proporciona uma melhor função cardiovascular, né? A pessoa que ela caminha pela natureza, né? Ela é a pessoa mais leve, ela é uma pessoa assim mais solta, ela é uma pessoa mais consciente de si e ela acaba se entendendo melhor. E ao longo da história, muitas culturas atribuíram significados profundos à natureza, desde as antigas religiões politeístas até as práticas espirituais contemporâneas. A natureza, ela frequentemente ela, ela é vista como símbolo de transcendência, renovação e conexão com algo maior. A essência da natureza é uma parte fundamental da experiência humana. Ela nos moldou ao longo da evolução, influenciou nossas crenças e a espiritualidade também. E ela continua a beneficiar o nosso bem-estar físico e mental. Reconhecer a importância do bem-estar físico e mental, reconhecendo essa conexão, nos lembra da responsabilidade de cuidar e preservar o meio ambiente. Ultimamente, está faltando muito respeito para com o meio ambiente. Então, de repente, lá o mar, por conta dos movimentos da Terra e por toda uma problemática, né, na galáxia toda, há uma invasão do mar sobre a Terra, as pessoas questionam, mas o mar está invadindo a Terra. Não é o mar que está invadindo a Terra, as pessoas invadiram o espaço que pertencia aos oceanos e aos mares, aos rios. Né? Então, daí, quando acontece uma enchente, alguma coisa, né, que a água ela caminha, ela não para. Né? Não tem o que pare a água, ela vai embora e ela vai levando o que tem na frente. Então, as pessoas precisam pensar muito bem e respeitar a natureza, porque isso faz parte da natureza. Não é que Deus mandou um temporal para acabar com determinadas pessoas, não é. O homem ele está invadindo um espaço que não é dele. Quando a gente começa a cortar árvores, né? Naquele determinado local, ali vai ter uma mudança climática muito grande. O certo seria você corta uma árvore, plante duas. Né? A gente manter o verde, é importante a gente manter o verde para tanto a saúde das pessoas. As pessoas nunca pensam nisso. Né? Sempre quando elas falam tá havendo um corte
desmatamento lá, mas elas não pensam que para beneficiar a saúde das pessoas, elas pensam no desmatamento como algo desrespeitando a lei, como assim para acender aquela briga política, né? Isso que eles estão levando para esse lado ultimamente, né? E ao abraçarmos a essência da natureza, né, quando nós realmente começamos a dar valor às coisas da natureza, nós estamos preservando o ambiente natural para o nosso futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós renovamos a nossa apreciação do mundo ao nosso redor e fortalecemos a nossa ligação com o universo que nos sustenta. Quem sustenta o ser humano é o universo. A história humana está repleta de narrativas místicas que enfatizam a conexão entre os seres humanos e a natureza. Desde os xamãs ancestrais até os yogis contemporâneos, muitas tradições espirituais reconhecem a natureza como um portal para a expansão da mente e o despertar de poderes internos, levando para uma evolução mental mais profunda e ao desenvolvimento de habilidades espirituais. Isso é um fator muito importante, porque as meditações feitas assim no meio da natureza, né, ela eleva o seu potencial mental e espiritual. E a meta da trilha mística, né, é o quê? É despertar os seus poderes espirituais para uma vida melhor. Né? Então, as pessoas elas confundem um pouco, elas acham que tudo tem que concentrar, quando fala de espiritual, tem que concentrar na igreja, na religião. Não, esse é um assunto completamente alheio à religiosidade, porque o que existe por aí é uma religiosidade, eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas é uma religiosidade. Né? E o xamanismo é uma das tradições mais antigas que enxerga a natureza como uma ponte para o mundo espiritual. O xamanismo, ele propõe essas curas e ele leva, né, para o mundo espiritual, ele faz, desperta na pessoa algo espiritual. O índio que pratica o xamanismo, ele respeita os animais, ele respeita a floresta, ele respeita a vegetação, ele utiliza os chás para as curas, e isso é através de algo espiritual, dos poderes espirituais que eles desenvolvem para estar aplicando a medicina no local onde eles vivem. Isso é muito interessante. Os xamãs, eles acreditam que, ao sintonizar com os ritmos naturais, os elementos, eles podem acessar reinos espirituais e obter sabedoria de cura. Exatamente, porque a espiritualidade, ela tem que ser vista não como mérito só do ser humano. O ser humano, ele acha, né, que ele foi criado, colocado aqui na Terra e que ele é o Senhor do mundo. Não, o homem não é o senhor do mundo. O homem, ele é um ser que ele foi colocado aqui para dar continuidade ao seu processo evolutivo e espiritual. É um espírito que está buscando por evolução na condição de ser encarnado aqui no projeto, aqui no planeta Terra. Né? Ele está buscando por sua evolução, depois ele vai galgar outros espaços, né? Daí nós vamos chegar lá naquela história que eu me encanto com isso, com os extraterrestres, né? As energias de outros planetas mais evoluídos que nós, como os arcturianos, como os erês, né? São seres maravilhosos, né? Os Greys, os reptilianos, os Orions, né? Esses seres aí nada mais são do que espíritos evoluídos que convivem em outros planetas. E que deveria ter sido um marco, né? Um marco depois que o próprio Chico Xavier ele falou que chegaria um dia que a gente estaria conversando frente a frente com os espíritos, e seria no terceiro milênio,
né? E o terceiro milênio já foi e as pessoas não se deram conta ainda, né, que precisam estar ligados nessa condição. Que primeiro nós tivemos o estágio, né, do mundo politeísta, onde tínhamos várias religiões. Depois foi feito o projeto do monoteísmo, que estão compilados lá no Velho Testamento. Depois, Jesus veio, o Novo Testamento, ele deu um novo ensinamento, dando continuidade a tudo aquilo há 3.000 anos atrás. E depois, o Espiritismo de Allan Kardec, ele veio dizendo, né, que tudo aquilo, se as pessoas tivessem sido espertas, em 1826, por aí, quando Allan Kardec ele codificou o livro do Espiritismo, o que o homem deveria fazer? Seguir aquele livro que é a continuidade. E agora, só que aquilo lá foi há 300 e poucos anos atrás. Nós estamos numa condição de estar aceitando os extraterrestres, que é a continuidade. Porque o Espiritismo já ficou lá atrás há 300 anos. E nós precisamos estar evoluindo cada vez mais. Isso não é um assunto que está sendo uma invenção de uma minoria, porque essas pessoas, Isilda, agora você está acreditando em extraterrestres? Sim, os extraterrestres nada mais são do que entidades, energias espirituais de outros planetas, seres super evoluídos, né? Como os arcturianos na estrela de Arctúrios, eles se comunicam por telepatia. Lá não existe doença porque eles proporcionam autocura. Eles vivem para o amor. E é isso que vai ter que acontecer daqui para frente. A gente vai ter que, porque o ser de luz, que é ser um ser de luz? O ser de luz, ele vai ter como religião a natureza. É por isso que eu estou aqui falando sobre a natureza. A religião do ser de luz, viver na quinta dimensão, como eles dizem, porque essa quinta dimensão também é uma invenção do homem que não tem noção do que acontece em outros mundos, né? É mais para dar uma explicação para que as pessoas possam entender. Eles vivendo na quinta dimensão, você não tem religião, a sua religião é a natureza, né? A sua filosofia é pregar o amor incondicional, o amor para com todas as pessoas. O perdão, Jesus já veio alertando para isso, para essas coisas que vinham acontecendo. Né? O que precisa agora é o ser humano acordar. É por isso que as entidades, aqueles que estão propensos, né, e se oferecem, eu me ofereci para trabalhar, para seguir a luz, para divulgar a luz e para fazer o meu trabalho. Está aqui o trabalho que eles apresentaram para mim, é isso que você vai fazer. Você quer seguir na luz, quer viver a luz, você vai seguir esse trabalho que vai fazer isso. Né? Daí eu me pergunto, mas eu estou falando todas essas coisas, alguém está assim, não interessa, eu preciso fazer isso. Se uma pessoa atentar para o que eu estou fazendo, ou eu mesma, eu já alcancei os meus objetivos, as minhas metas como ser humano, e atendendo tudo aquilo que eu me propus a vir fazer aqui no planeta Terra. Essa é a coisa mais importante, eu estou fazendo, cumprindo com a minha missão. E eu tenho a felicidade de estar sendo dirigida e acompanhada pelos meus mentores espirituais. Gratidão, espiritualidade. A desconexão da natureza, ela pode levar a distúrbios mentais e emocionais. E a reconexão com a natureza, seja por meio da inversão em ambientes naturais, por banho de cachoeira, né? Como ontem mesmo eu estava vendo uma palestra do professor Laércio Fonseca, ele falando como você se limpar, né, das energias negativas dos encostos da vida, né, falando assim, das entidades. Quando você entra, por exemplo, num ônibus, por exemplo, quem anda de ônibus, né, ele pega toda aquelas energias lá e fica na sua aura. Quando você vai num hospital, por exemplo, você pega todas aquelas energias. Quando você vai num banco, num lugar onde tem muitas pessoas, você fica impregnada daquelas energias na sua aura. E você precisa aprender a fazer a limpeza. Eu já falei numa live que a gente toma o banho, a gente cuida do nosso corpo físico. E nessa hora do banho, é interessante que a gente
faça como se fosse um ritual, como se fosse uma meditação, pedindo para que a espiritualidade limpe todo o nosso corpo, tire todas as energias negativas que estão acopladas na nossa aura e que não nos pertencem, que de qualquer forma nós adquirimos num determinado lugar que a gente esteve. Então, o que é importante nós fazermos? De vez em quando, tomar um banho de cachoeira é maravilhoso. O banho no mar, então, é melhor ainda. Eu me lembro que eu tinha uns vizinhos e eles tinham um restaurante. E ela teve um bebê e ela levava o bebê no restaurante, ficava amanhã e ficava o dia todo no restaurante, o bebê. Chegava à noite, aquele menino não dormia, era um barulho no prédio inteiro. Mas a gente, quando você está com a mente tranquila, o barulho não atrapalha. Nenhum barulho me atrapalha. Pode fazer o barulho que for, do meu lado. Se eu tiver com sono, eu durmo. E se eu acordar, eu acordo, depois eu volto, eu durmo novamente. Eu sempre fui assim. Mas tem pessoas que não conseguem, pessoas que estão com problemas de depressão, pessoas que estão com problema de ansiedade, elas não conseguem dormir. Qualquer barulhinho, o barulhinho da água, da torneira pingando na pia já é um motivo para que aquela pessoa não consiga dormir mais. Ela sofre de insônia, né? Então, o nome do menino era Joãozinho. E daí, quando foi no outro dia, né, o pai do Joãozinho falou: Nossa, a senhora ouviu o barulho do Joãozinho à noite, não sei o que eu faço. Daí eu falei: Vocês já deram um banho nele? Ele falou: Não. Então, eu falei: Quando vocês virem lá do restaurante à noite, você pega a banheira, né? Põe uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar e dá um banho, uma peça de ouro, esse é um banho cigano, e uma peça de ouro e dá um banho nele, né? E isso aí vai fazer bem. Daí ele pegou, chegaram com o Joãozinho, quase 1 da manhã, chorando, meia-noite, deram banho no Joãozinho, o Joãozinho dormiu a noite inteira. No dia seguinte, eu acordei, eu ia saindo, eram umas 10 horas mais ou menos, encontrei com eles, botando as malas tudo no carro, onde vocês estão indo? Nós vamos para a praia dar um banho no Joãozinho, no mar. A gente nunca esqueceu disso. Outro dia eles me convidaram para ir almoçar no restaurante deles, né? E eu estive lá e a gente lembra o Joãozinho hoje, já é um adulto, um menino, um rapaz, entendeu? E eles foram lá no mar para dar um banho no Joãozinho, porque o que eu havia dito para eles foi interessante. Então, o banho de mar, né, como as pessoas falam, é pena que as pessoas, quando vão na praia, elas não vão para isso, elas vão simplesmente para tomar sol, fazer outra coisa, mas não se atenta para aproveitar essas coisas que a espiritualidade ensina, que o místico ensina de como se deve se proceder quando você está num lugar desse, né? Então, tomar um banho de mar, pedir para a limpeza da nossa aura, né? E isso pode levar a uma evolução mental holística. Você abraçar uma árvore, você está estressado? Façam isso, vai lá, abraça uma árvore. Você pega aquela energia, porque a árvore é algo vivo, apesar dela estar presa no solo, ela é algo vivo. Você pode também pisar na terra, né? Tira o sapato, pisa na terra, anda na grama. Isso é muito importante para a evolução mental holística e para o desenvolvimento dos nossos poderes espirituais, porque a espiritualidade ela se conecta com aquilo que é puro, com aquilo que é vivo. É normal, né, as crianças até 7 anos de idade, e elas conversam, daí ela está conversando sozinha. Não, ela está conversando com os anjos, ela está conversando com algum espírito que está do lado dela. É isso que ela está fazendo. Então, a espiritualidade, ela entra em conexão com algo puro, algo que tem uma mente limpa, alguém que está vibrando naquela sintonia. É quando eu falei com você, de manhã, você acorda e fala, olha, eu quero auxiliar a luz, eu quero caminhar na luz, eu quero ser um ser de luz, eu quero me evoluir. A espiritualidade, os seus mentores, seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, como diz assim os católicos, né? Eles vão direcionando você para aquilo. Foi o que aconteceu comigo.
né? Hoje eu sei o que eu tenho que fazer. Também eu tenho meu livre-arbítrio para fazer ou não. Eu prefiro fazer, porque a partir dessa consciência que eu tomei, eu sei, eu tenho consciência de que a hora que eu desencarnar e perder esse corpo, a minha evolução ela vai continuar. Eu vou ter que dar continuidade a essas situações, a esses estudos que eu venho fazendo. Todos nós somos assim. A vida não acaba. O que acaba é o nosso corpo, o restante ele continua. Então, nós precisamos ter em mente essas coisas para a gente ir adiantando aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento intelectual, para o nosso desenvolvimento mental, para o nosso desenvolvimento espiritual. Estar em conexão com a natureza, estar em conexão com a espiritualidade, estar em conexão com essas, como é que eu vou dizer para vocês, essas energias, né, positivas na vida da gente é essencial. E também com aquelas negativas, para a gente saber como nós vamos nos livrar das energias negativas. Ninguém deve achar que, de repente, você só vai ter conexão com energias positivas. Não, você tem contato com energias negativas. Mas o interessante é que, quando você se propõe a caminhar a trilha mística e buscando pelo entendimento das coisas que acontecem à sua volta, você também vai tentar, vai estudar e vai atentar para a negatividade, para as coisas ruins, para aquilo que é negativo, para como você vai se defender de tudo aquilo. Como que você vai ficar livre das pessoas a conhecer, a vivenciar e ter uma vida melhor. Espero que eu tenha sido clara nesse assunto, né, sobre isso, e pretendo dar continuidade ainda aos meus estudos. Uma boa noite.